5, versículo 10, diz assim: bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Versículo 11: bem-aventurados serão vocês, quando por minha causa insultarem, perseguirem, levantarem todo tipo de calúnia contra vós. Bem-aventurados quando vocês sofrem. Que bom. Por quê? E dá a resposta: alegrem-se e regozijem, porque grande é a sua recompensa no céu, pois da mesma forma perseguiram os profetas que vieram antes de vocês. É um privilégio que nós temos de conhecer a Cristo, de estar em contato com Ele. O mundo, a gente sabe, tem aflição eterna. Você pode ser crente, você pode, vai ter os problemas difíceis. Mas quando você tem o Senhor na sua vida, você sabe que todo sofrimento, toda vida, todo momento de angústia é uma oportunidade de você estar chegando mais perto dele. É uma oportunidade de você estar sentindo mais a presença dele sendo real na sua vida. É uma oportunidade de estar chegando mais perto dele. Realmente é um privilégio que nós temos. Passarmos por ele, mas sabemos que o Senhor está conosco. Amém? Vamos ficar de pé, vamos estar orando mais uma vez. Aí o nosso segundo preletor desta noite, o nosso irmão Yote. Vamos estar orando por ele, para que Deus venha estar abençoando também a sua vida a cada dia mais. Amém? Amém. Oremos. Senhor Deus, ó Pai, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor já tem falado conosco, ó Pai, que eu estar disposto, Senhor Pai, a sofrer por amor do Teu Evangelho, e estamos dispostos, Senhor Pai, a nos entregarmos as nossas vidas a Ti, Senhor, a nos alegrarmos em Tua presença, a alegrarmos por ter a oportunidade de ouvir a Tua palavra mais um dia, Senhor. Te peço, usa, Senhor, o Teu servo, Senhor Pai, que tens colocado, Senhor Pai, na brecha, tem colocado à disposição para fazer a Tua vontade. Eu te peço, e que possamos estar cada dia mais, Senhor Pai, dispostos para ouvir cada dia mais a Tua mensagem. Em nome de Jesus. Meus irmãos, com a paz do Senhor. Amém. Mais uma vez aqui na frente, meu coração tá. Posição. Quero que os irmãos agora abram em Mateus 9, 37 e 38. Eu iria estar falando sobre 3 versículos aqui, mas eu pedi que os irmãos se assentem depois que eu só o primeiro. Então, eu irei citar os restos dos 2 após eu for falando. Amém. Tá bem? Ok. Mateus 9, 37 e 38. Correto? Tá bem? Ok. Então disse aos seus discípulos: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam, pois, ao Senhor da colheita que envie trabalhadores para a sua colheita. Pode se sentar. Amém. Bom, nesse versículo aqui está escrito 2 coisas importantes que estão faladas de outro jeito, né? Para nós entender aqui, como está escrito, a colheita é grande. A colheita, que significa aqui, é que muita gente nesse mundo ainda precisa saber de Jesus, precisa ser evangelizado, ou eles conhecem Jesus, mas não aceitaram ainda como seu Salvador e Senhor. E aqui os trabalhadores para a sua colheita, quer que o Senhor chame mais trabalhadores, que significa que os missionários, que são poucos os que vão cumprir esse ide para evangelizar as pessoas neste mundo aqui. Mas não sei se alguns irmãos já pensaram em ser missionários, mas para mim eu penso que para ser um missionário a gente não precisa largar tudo que a gente tem, largar a nossa carreira antiga para a gente estudar teologia para ser um missionário. A gente não precisa fazer isso, porque nós podemos ser missionários a qualquer área que nós estivermos em nossas vidas, em qualquer profissões que nós tivermos, nós conseguimos ser missionários também. Usando os nossos dons, as nossas profissões, nós temos que falar sobre Jesus. É claro que também nos nossos exemplos, nós também temos que falar sobre Jesus, porque nós temos que ser esse espelho que reflete Jesus. Quando as outras pessoas verem a nós temos que refletir a Ele, nós temos que refletir a Jesus. Assim, essas pessoas
para que essas pessoas possam ser como a gente também, como nós somos parecidos com Cristo. Com Cristo. Nossa. Pois então, o que eu quero falar aqui é que, não só nos nossos exemplos também, mas com as nossas palavras, nós temos que falar de Jesus. Mas para isso, nós precisamos ser mais explícitos na palavra de Deus. Nós temos que falar que nós somos cristãos. Nós temos que falar de Jesus. Que nós possamos ter mais ousadia na palavra de Deus. Que nós possamos ter essa firmeza para falar. Não ter vergonha de falar a palavra de Deus. Mesmo eu quando estava no Shogaku, na escola primária, eu tinha um pouquinho de vergonha de falar que eu era cristão. Assim, né? Porque convivendo com essas pessoas de fora, do Japão aqui, eu vejo muito bullying por causa disso, né? Muitas pessoas que têm, não é preconceito que fala, mas eles têm, tipo, a tendência de olhar aquela pessoa, tipo, que é um cristão, olha, é cristãozinho, tal, como assim, né? Aí começa a se tornar um bullying isso aí, né? Mas quando eu entrei no Chugaku, no ginásio, então, no ginásio, eu falei, né, que eu era um cristão, mas uma coisa pela surpresa, eles não fizeram a ação que eu pensei que eles iam fazer, né? Eles aceitaram assim, bem, só sabe? Mas parece que está mudando. É a mesma coisa que quando eu entrei no colegial agora não, uns 2 anos atrás eu entrei no colegial, eu falei também para meus amigos, né, que eu sou cristão, estou indo pro sábado e domingo para a igreja, que eu tenho horário de igreja, né? E eles também aceitaram normalmente, assim. Então, nós não precisamos ter medo de falar que nós somos cristãos para aquelas pessoas. Nós temos que ter essa confiança, nós temos que ser mais... confiar em Deus, porque é tudo Ele em nossas vidas, que Ele sabe qual é o melhor pra gente, Ele sabe qual é a reação que eles vão fazer. Mas mesmo assim, nós precisamos confiar em Deus. E como eu falei ainda agora, nós precisamos ser mais explícitos, precisamos apresentar Jesus, ter mais ousadia na palavra de Deus. E quando nós obedecemos esse id, que está escrito aqui, nós seremos mais cheios do Espírito Santo, nós seremos mais usados por Deus, nós teremos essa sabedoria, como lidarmos com essas pessoas que precisam saber da palavra. Nós iremos saber como apresentar a Jesus para essas pessoas. Ainda mais, nós seremos almas para o céu através do Espírito Santo que Deus nos dá. Amém? O próximo versículo é Romanos 10, 13 ao 15. Romanos 10, 13 ao 15. Romanos 10, 13 ao 15. Tá bem? Cantaram os irmãos já? Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como pois invocarão aquele em que não creram? Como crerão naquele de que não ouviram falar? Como ouvirão se não houver quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, como são belos os pés dos que anunciam boas novas. Até aqui. Aqui está escrito, Paulo estava falando aqui de uma forma simplificada, como se ocorre uma salvação de uma alma aqui. Que essas Paulo faz aqui 4 perguntas que, se qualquer uma daqui for
qualquer uma daqui, se não for nenhuma, se alguma dessas 4 não for respondida, os restos serão tudo anulados. Ou seja, se ninguém for enviado, não há ninguém que pregue. E se ninguém pregar, não há ninguém para ouvir a palavra. E se ninguém ouvir a palavra, não há ninguém para quê? E se ninguém crê, ninguém consegue pedir a ajuda de Deus. Como está escrito aqui no capítulo 13. Porque todo aquele que invocar o meu nome será salvo. Ou seja, se nós não fizermos o nosso dever, que é pregar, nós não conseguimos ter almas. Isso é uma coisa, é lógico, né? Porque nós precisamos falar da palavra. Mas muitas das vezes nós queremos fugir dessa responsabilidade de pregação. Aqui, como Paulo diz, como pregarão se não forem enviados? Mas Jesus, quando ressuscita dos mortos, ele fala para todo mundo que é para ir por todo mundo e pregar o evangelho. Mas Jesus não fala só para alguns assim, para os seus discípulos. Tipo, ele não fala, João, vai pregar a palavra lá. Não, ele não fala só para uma pessoa, ele fala para todos nós irmos pregarmos a palavra. Mas porém, Jesus também disse aqui, né? Não, aqui não está escrito aqui não. Ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. O que eu quero dizer com esse versículo aqui que Jesus falou é que não é só o nosso ir, não é só o nosso id que nós temos que prestar atenção, mas sim também do jeito que nós temos que saber como ir. Porque nós temos que ter essa instrução do Espírito Santo, porque se não for através do Espírito Santo, nós não conseguimos fazer nada. Porque se fosse só de nós mesmos, talvez o Espírito Santo não pode tocar no coração, não consiga tocar no coração da pessoa, porque nós estamos na frente e o Espírito atrás, nós não conseguimos ter esse controle. E talvez a gente possa até tropeçar por causa disso, podemos perder até almas por causa disso também. Mas se nós formos na instrução do Espírito Santo, nós conseguimos plantar essa semente no coração das pessoas. Talvez quando nós falarmos a palavra de Deus para alguém, talvez eles não possam querer instantaneamente, mas o importante é que nós fizemos o nosso dever, que é pregar a palavra, porque quando algum momento que essa pessoa tiver com problema assim, tiver em tribulações, ela vai lembrar dessa palavra e que vai germinar e vai crescer e vai sair os frutos dessa pessoa. E o que eu quero dizer aqui é que o importante é nós falarmos da palavra de Deus. Mas também, embora que aqui os discípulos de Jesus tiveram essa testemunha, né, que viveram com Cristo, eles não conseguiam pregar sem essa descida do Espírito Santo, né? Mas quando o Espírito Santo desce neles, eles permanecem em Jerusalém, eles ficam lá eles ficam lá em Jerusalém. Mas até o capítulo 8, que veio uma perseguição, aí muitas pessoas que estavam envolvidos na descida do Espírito Santo lá, eles fogem, né, dessa perseguição que vem. E em Atos está escrito que por onde eles passavam fugindo dessa perseguição, eles anunciavam a palavra como Cristo tinha ordenado. Ou seja, eles cumpriram esse id, mas teve uma tribulação que veio para isso. Ou seja, quando nós estamos com o Espírito Santo com nós nos acomodamos. A gente se sente bem aqui só com a gente mesmo, mas quando vem as perseguições, as tribulações assim, que nós temos que sair dessa zona de conforto, a gente tem que sair desse
onde nós estamos aqui, né? Porque muitas pessoas ainda não sabem de Jesus, ou outras sabem, mas não acreditam ainda. O que nós precisamos é mudar dessa situação que nós estamos acomodados aqui. Mas aí quando a gente entende que essa responsabilidade nossa é responsabilidade nossa de fazer o ID e falar do Evangelho, essas perguntas que foram feitas aqui em Romanos 10, do versículo 14 ao 15, aqui, essas todas serão respondidas. Ou seja, se nós formos enviados, nós conseguimos pregar. Mas se nós pregarmos, vai ter pessoa que vai ouvir a palavra. E quem ouvir essa palavra, o Espírito Santo vai trabalhar nessa pessoa e essa pessoa vai pedir a Deus ajuda. Ou seja, vai estar cumprindo essa passagem que fala no versículo 13. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. O que eu quero falar nesse versículo aqui é que através do nosso ID, nós precisamos... Através do nosso ID, as pessoas irão crer e essas serão salvas. Amém? Amém. E por último, Isaías 6:8. Esse último versículo aqui é só para os irmãos relembrarem que quando Deus falar com a gente, é para nós responder desse jeito. Isaías 6:8. Amém? Então ouvi a voz do Senhor conclamando: quem enviarei? Quem irá por nós? Aqui. E eu respondi: eis-me aqui, envia-me. Esse louvor... esse louvor não. Esse versículo aqui é tipo uma conclusão do que eu quero que os irmãos pensem bem dessa pregação que eu quero falar hoje. Quando Deus falar com a gente, de através de qualquer coisa, pode ser um vídeo, qualquer coisa, que você vê que desperta o seu id, nós não devemos falar desse jeito aqui, como Isaías falou: eis-me aqui, envia-me. E porque o id não é só para alguns, como eu citei ainda agora, né? O id é para todos nós. Nós temos que ter essa consciência que nós devemos pregar o Evangelho. Amém? Amém. E essa era a mensagem de hoje. Amém. Eu dessa oportunidade, em nome de Jesus.